Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal, e no vídeo de hoje eu vou estar respondendo a diversas perguntas que vocês me fazem, tanto aqui no YouTube quanto lá na minha rede vizinha, que é o TikTok. Eu selecionei algumas perguntas que podem ser não só dúvida das pessoas que perguntaram, mas também de vocês também que me assistem aqui ou lá no TikTok também. E todo mês eu vou estar fazendo essa pergunta e dando a resposta para vocês. Então, você que tem a sua dúvida, deixa aqui nos comentários que, quem sabe, da próxima vez que eu fizer esse quadro aqui de perguntas e respostas, eu vou estar respondendo a sua pergunta e, quem sabe, a sua dúvida pode ser a dúvida de outra pessoa também. E a primeira pergunta vai ser lá do meu TikTok. Você que ainda não me segue, te convido a me seguir, é Carol Johnson também. Esse é o nome do meu perfil de todas as minhas redes sociais. E ela perguntou assim, que ela tá querendo vir mudar de cidade, São José dos Pinhais, e ela não tem emprego, e ela quer saber como é que ela faz para procurar emprego. Então, você pode acessar os sites, fazer o seu cadastro, em sites que eu vou dizer aqui para você, e para vocês também, que é a dúvida também de vocês, acessem, e antes mesmo de vocês virem para cá, vocês já vão distribuindo o currículo de vocês. As empresas, tem algumas empresas que elas fazem a seleção online mesmo, tem umas outras que também pagam tudo para você, sua hospedagem, até mesmo a tua passagem. Então, o que que você faz? Você já envia teu currículo para as empresas, e um dos exemplos eu vou dar aqui para vocês, que é o Indeed, Infojobs, Empregos.com, Trabalha Brasil. Esse Trabalha Brasil, quando vocês fazem a inscrição de vocês é através do e-mail. E eles enviam muito e-mail, muita vaga de emprego. Então, quando eu me cadastrei, eu recebia muitos e-mails sobre vagas de emprego. Também tem o RH Center e o BNE, que é o Banco Nacional de Emprego. Esses são os principais sites onde você pode fazer a sua inscrição e tá recebendo vagas, e pode também tá enviando o teu currículo para análise também. As outras redes sociais que você tem que acessar são as redes sociais do Cine das prefeituras, por exemplo, o Cine da Prefeitura de Curitiba e de São José dos Pinhais. De São José dos Pinhais, o Instagram é @cinesãojosé. Sempre eles estão postando vagas de emprego e também mutirões, que tanto em Curitiba e São José dos Pinhais, eles fazem muito mutirão de emprego. Por exemplo, eu sou da área da saúde, o que eles fazem? Eles anunciam que eles vão fazer um mutirão de emprego só para a área da saúde. Construção civil também, e assim vai, área do comércio, e aí é feito esses mutirões. Aí vai estar diferenciando Curitiba e São José dos Pinhais. Por exemplo, se você mora em Curitiba, pode ir em São José dos Pinhais e São José dos Pinhais em Curitiba também, que aí não tem diferença para eles. Eles te indicam para fazer entrevista das empresas. Agora você pode seguir também o @Agência do Trabalhador Curitiba, que é esse que é o @ da Prefeitura de Curitiba. No caso, que é a agência, né, do trabalhador de Curitiba. Você pode também estar acessando. O Facebook também é a mesma coisa. E o Facebook do Cine de São José é Cine São José. E eles quase todos os dias postam as vagas. Aí o que você faz? Você pega a numeração da vaga e você vai no Cine. Por exemplo, Cine de São José dos Pinhais tem no centro, que é a sede. Você pode também, que eu sei, tem no Parque da Fonte, onde você pode ir, que é no postinho, eles têm lá. E também no terminal de ônibus, você pode ser atendido por lá. Pelaquela numeração que você vê, por exemplo, você é um auxiliar administrativo, você vê uma vaga lá, e lá tem uma numeração de identificação dessa vaga. Aí você vai chegar no guichê e vai dizer, essa vaga aqui, aí vai dar o número da vaga e se tiver livre, eles vão te encaminhar com uma folha, vão imprimir para você e vão te encaminhar para você fazer uma entrevista, marcar para fazer uma entrevista.
Mas esses são os sites e rede social que é para você seguir, para você que quer uma vaga de emprego. E a outra pergunta é assim: ela quer vir morar para cá, quer vir morar em São José dos Pinhais, e ela quer saber como é que ela faz para ela alugar um local, sendo que ela não trabalha de carteira assinada. Ela não tem uma renda, já como ela vem de outro estado para cá. Então, assim, já fica mais difícil, porque aqui eles já fazem uma entrevista só com você. Eles querem saber quem é você, onde tu trabalha, de que tu vive, se tu tem cachorro, se tu tem criança, porque eles dificultam muito se você tem criança ou se você tem cachorro. E, por exemplo, tem alguns que fazem assim, para 2 pessoas é um valor, e para 3 pessoas já é outro valor. Então, depende muito e depende também do proprietário. Então, o que você pode fazer é conversar. Como ele sabe que tem muita gente vindo para cá, e aí ele sabe que ainda vai procurar emprego, ou então você vem pelo menos com uma entrevista marcada, mostra para eles, ou então eles pedem caução, e aí quem sabe através do caução eles deixem, né, você conversando, pode ser que você negocie para eles aceitarem você. Mas eles conversam, eles perguntam tudo de você, da tua vida. E porque eles são bem desconfiados mesmo, isso já é o normal deles. Mas daí você conversando, pode ser que eles aluguem, mas geralmente o aluguel aqui, para você que vem com filho, é muito difícil, com criança. Mesmo se for assim, por exemplo, na época o meu filho tinha 9 anos e teve proprietários que não aceitaram criança com 9 anos. E agora cachorro é mais difícil ainda. Então você pode fazer dessa forma, conversando. E agora, pela imobiliária, eles é que decidem, né, como é que eles vão aceitar, se eles vão aceitar com fiador, aí depende muito de cada imobiliária. Mas se você não tiver renda, a única saída que você tem é conversar com eles. E sabe onde é que você pode ver também? Por exemplo, nos anúncios que você vê na OLX, por exemplo. Aí, nos anúncios que eles fazem, exige caução, uns exigem mesmo, colocam lá de carteira assinada, que tem um registro, que não tenha criança, bebê, que até o barulho seja até 9, 10 horas, que não recebe visitas, e uma série de exigências. Se você for pesquisar, você vai ver que tem diversos, e outros não, e outros que só pedem lá para te pagar mesmo, mas a entrevista eles fazem, perguntam o que você faz, como é que tu vai te manter, qual era a tua casa antiga, onde você morava, e aí vai ser um diálogo que você vai ter que ter com o proprietário para poder ele alugar para você. Teve até uma escrita que disse que tem uns que aceitam a conta bancária, né? Que você mostre o extrato bancário. Então, possa ser que nessa conversa, quem sabe você mostre isso daí para eles. E Facebook Marketplace é o lugar para você procurar. Para quem vai alugar pela imobiliária, você pode pesquisar pelo Google, ver as avaliações, o que as pessoas falam. Sempre leiam as avaliações, ver se tem lá no Reclame Aqui alguma coisa sobre imobiliária. Pesquisa as redes sociais também, ver se tá disponível os comentários também. Que isso daí dá para você avaliar se a imobiliária é de confiança ou não. E agora essa outra pergunta veio do YouTube e ela perguntou assim: estou numa luta para vencer o medo. Como vencer isso? Eu até respondi como um vídeo. Foi um pequeno vídeo que eu fiz lá no TikTok. E o medo é normal. O medo a gente sempre sente medo, principalmente no medo do novo. Só que o medo, às vezes, nos transmite através das falas, quando a gente fala do nosso sonho para as pessoas também.
Às vezes a gente fala que a gente quer mudar de vida, que a gente quer uma qualidade de vida melhor, como assim, como muitos estão querendo, isso porque eles estão querendo mudar de cidade. Então, quando a gente fala dos nossos sonhos para outras pessoas, elas nos jogam um balde de água fria. E através disso, a gente acaba ficando com medo, porque elas falam que não tem emprego, que não é bom, que você vai passar frio, que é muito difícil, que vai ficar longe da família, se precisar estar longe de todo mundo, se não sei o que, blá, blá. E aí vai causando assim um monte de coisa assim na tua cabeça, como vai dificultando. E aí esse medo, as pessoas acabam derrubando tudo em cima de você, pesando totalmente e totalmente assim o ambiente e fazendo com que você sinta medo e até desistindo do que você quer. Mas eu te digo que o medo é normal. Quando a gente faz o nosso planejamento, quando a gente sabe do que a gente quer, a gente está focado, a única coisa que você tem que fazer é um planejamento. Um planejamento, como que você vai chegar lá, o plano A, o plano B, e daí é só seguir. Sabe? Então, quando a gente deixa de dar armas para quem quer, quer nos destruir, quer nos atacar de alguma forma, é aquele que está sorrindo na tua frente, por trás é outra pessoa. Quando a gente deixa de dar armas para atacar nós mesmos, e aí a gente fica mais leve. Então, esse medo é normal, mas às vezes esse medo que você tem é causado, as pessoas é que te causam isso. Mas faça isso que eu tô falando para você. Outras pessoas também sentem, eu também senti. Mas eu tive o apoio, principalmente dos meus pais. Meu pai já conhecia a tão famosa Curitiba, assim, de tudo que ela oferece. Mas eu ouvi também os contra, né? Então, é só seguir a tua intuição que tu quer, que o medo é normal, tá bom? Agora, essa outra pergunta veio do TikTok. As pessoas são preconceituosas? Tem racismo? Essas outras coisas? E, gente, em todo lugar, em todo mundo, tem pessoas preconceituosas. Dentro da nossa própria casa tem pessoas preconceituosas. Com a mínima que seja a decisão que a gente toma, que eles ficam sabendo. Tem preconceito com você só porque você decidiu se vestir de uma forma, a tua religião, se tu decidiu ou não fazer faculdade. Então, dentro da tua própria casa tu sofre isso. Né? E aqui no Brasil, fora do Brasil, no teu bairro, com teus vizinhos na faculdade, escola, no trabalho. Então, a mudança de cidade, assim, no meu pensamento não muda, porque as pessoas, elas são diferentes. Você pode encontrar diversos tipos de pessoas em qualquer lugar que você vá. Então, é só você saber lidar. Hoje tem lei para isso, para o preconceito. Né? Então, seguir em frente, não deixar esse medo dessas pessoas do que ela possa te fazer. Porque, por exemplo, dele é afro, né? E aí ele tava com medo de sofrer esse preconceito. Então, você nem sabe se você vai sofrer esse preconceito e você já tá antecipadamente sofrendo por isso. Mas você vai deixar de viver o que você quer, um sonho teu, uma melhora para ti ou para tua família? Vai deixar de viver por conta dessas pessoas? Não. Então, existem diversos casos de preconceito. É só você lutar contra isso, tem lei para isso e você seguir em frente. Agora você não pode parar, né? Então não esquece, preconceito existe em qualquer lugar, em qualquer lugar. E a minha família já sofreu preconceito. Quando em 2012, quando nós chegamos no Paraná, meu marido começou a distribuir currículo e nós estávamos lá em Campo Largo. E nós chegamos numa loja em que o meu marido entregou um currículo para um rapaz e para um funcionário. Só que a dona da loja, ela estava assim próxima, quase ao lado.
Aí ele disse, nós somos de Manaus, nós estamos procurando emprego. E aí, ela disse o que foi, tipo assim, perguntando, né? O que aconteceu? Diz assim, não, é que o currículo dele, ninguém vai chamar índio aqui não, entendeu? Então não que a gente negasse nossas origens, porque a gente tem muito orgulho da nossa terra, mas pela forma que as pessoas nos tratam, e que ela tratou, do que ela falou, e nós só nos retiramos, entendeu? E o funcionário que se desculpou e a gente seguiu a vida e foi embora. Em 2012 isso aconteceu. Então é assim, a ignorância de algumas pessoas não podem fazer a gente parar, desistir do nosso objetivo. Mas, né, tem lei para isso, tá bom? Então siga seu sonho, siga a sua vida e bola pra frente, não se preocupa com isso não. Isso aí tem em qualquer lugar. Agora, dessa minha outra seguidora, a pergunta dela foi o seguinte: 125 mil, eu consigo comprar uma casa? Eu fiz algumas pesquisas e eu vi que só um momento, vou ver aqui, 113 mil foi a única busca encontrada para venda de uma casa, no caso, que era até um leilão que estava tendo da Caixa Econômica, que era nesse valor, só que é uma casa, uma localização bem afastada. Mas eu fiquei sabendo, assim, que tinha algumas casas próximas, casa não, apartamento, próximo ali, há uns 3 anos atrás, tá, isso? Próximo do terminal, que é o novo terminal. Então, é assim, em São José dos Pinhais, aqui eles têm muito, por exemplo, apartamentos, construindo muitos apartamentos. E também nas regiões metropolitanas, você consegue comprar terrenos. Mas eu acredito que em Curitiba você não consiga. A não ser que você pesquise bastante. Lógico, pode ser que sim, tá? Mas foi uma pesquisa que eu fiz hoje. Então, hoje exatamente eu só consegui essa, que foi um resultado que eu tive, que foi de um leilão de 113 mil, passando um pouquinho. Então, é pesquisando bastante, mas quem sabe você pode encontrar. Ah, como eu tava falando lá do apartamento, tinha uma pessoa vendendo por 90 mil. Só que assim, ó, tinha algumas coisinhas para pagar, entendeu? Mas você pode pesquisar bastante, porque está sendo muito valorizado. O São José dos Pinhais é muito grande, é valorizado, até porque tem indústrias, o comércio é grande, tem um aeroporto que aqui que transita muitas pessoas. A área rural também é muito valorizada. E é assim, você tem que pesquisar bastante para esse valor, né, de 120 mil. Então, eu acho que dá para você começar dando uma entrada. Aí você consegue. Agora, uma dúvida lá do TikTok. Que, gente, se você ainda não me segue lá no meu TikTok, te convido para me seguir lá no TikTok. Todo dia, eu sou bem frequente lá no TikTok, todo dia. E aí eu posto diversos vídeos, respondo as perguntas através de vídeo. Lá é muito dinâmico. E te convido para me seguir lá. Eu parei um pouco lá no Instagram, quem me segue mais tempo deve ter percebido. É porque assim, no Instagram, eu aproveitei uma conta particular minha. Só que o que acontece? Como tem muita gente que me conhece, família, as pessoas não interagem. Incrível que pareça, você concorda comigo que quando as pessoas te conhecem não tem interação, ninguém curte, acontece essas coisas, mas lógico, eu tenho essas outras pessoas que chegam, que estão chegando, estão vindo daqui do YouTube ou do TikTok. Mas eu não sei se eu vou continuar com ele, não sei se eu crio uma outra conta, o que que vocês acham? Mas se vocês forem lá no TikTok, eu todo dia tenho um vídeo lá, tá bom? Então, assim, qual é que é a diferença entre Curitiba e São José dos Pinhais? Olha, eu digo que, por exemplo, na área da saúde, vou começar com a área da saúde. Eu tive um atendimento muito rápido, fiz uma cirurgia rápida,
e pude ver com uma colega que estava precisando fazer a mesma cirurgia que eu, em São José dos Pinhais, tá bastante tempo já na fila. Então a minha foi muito rápida, a minha cirurgia. Quando eu fui já no postinho, ele não pediu para me esperar, já me encaminhou logo pro cirurgião. E na época, como foi em 2021, na época só demorou mais porque nós ainda estávamos no período da Covid. E aí teve a pausa, só mesmo para os casos bem urgentes ali. E aí por isso parou. Mas aí depois já aconteceu tudo e eu fiz a cirurgia que foi até lá no Mackenzie. Mas até hoje eu tenho essa minha colega que tá esperando essa mesma cirurgia, entendeu? Então lá demora mais para acontecer. Mas teve outros casos de, por exemplo, exames, raio-x, em São José dos Pinhais foi bem rápido. Menos de um mês, de 2 meses, dependendo muito de cada exame. Exame assim, nossa, eu que vim de Manaus, que você tinha que se humilhar, que ter alguém conhecido lá dentro, lá não sei da onde, do hospital, da clínica. Aqui não, são tudo clínicas particulares, a maioria, ou então tu faz no portinho mesmo que tem ali as máquinas. E, e assim, é impressionante. Pode ser até que às vezes a gente ache ruim, o sistema de saúde, mas quando a gente chega a comparar, ai não, gente, a gente cala logo a boca porque tá falando merda. Sério, porque não tem comparação da onde a gente veio. Muita gente sabe que por aí pra fora é muito difícil. E quando você chega aqui e vê como é que é, diz, pô, é verdade, tem que agradecer. Entendeu? Então, é top. Outra coisa falando é segurança. Aqui eu me sinto segura, já fui furtada, já levaram o meu celular, mas pelas condições que estava nesse dia, eu acredito que estava na hora errada, no lugar errado, e aí aconteceu. Mas a segurança, você se sente seguro, você não vê aqueles muros de 3 metros, não é preciso. E acontece as coisas aqui, como qualquer cidade, cidade grande, então acontece. Mas você vive com mais segurança, mais calma. Tu não vive com síndrome do pânico, com um monte de coisa, não tem medo, sabe? Então você tem essa segurança. Agora, em relação a São José, também é tranquilo. Também é tranquilo, não vejo diferença. Tem bastante segurança também. No transporte, Curitiba é bem melhor, porque também tem os ônibus aqui que são alimentadores em São José dos Pinhais e às vezes eles são demorados. Você tem em Curitiba ônibus que circulam mais, então você tem mais opções, mas o transporte público funciona também em São José dos Pinhais. Inclusive o terminal de São José dos Pinhais, nossa, é super maravilhoso. Já tenho até vídeo aqui no canal dele, mostrando ele, como é que ele é. E assim, às vezes, possa ser que o ônibus não passe no horário, os alimentadores, né, de dentro mesmo, dos bairros, mas funciona. A educação é a mesma, né, não, entre Curitiba e São José dos Pinhais, a diferença que tem já em relação ao Brasil todo, né, que a educação de Curitiba ela já sai na frente de muito dos estados, é uma das melhores daqui do Brasil. Então a educação tá flutuando aí. Oportunidade de emprego também tem muita. Não tem pessoas qualificadas, não tem esse número, esse volume de pessoas. E olha que tem tanta gente migrando para cá. E tem tanto emprego, estão oferecendo tanto emprego. E se você quer um curso de graça, a prefeitura dá para você, Prefeitura de Curitiba, São José dos Pinhais, então é pelo Senac,
que tem os cursos gratuitos, entendeu? Então, o que que eles fazem? Eles ainda enviam pelo o WhatsApp, pelo grupo, se você quer aquela vaga tal, da empresa tal, hoje mesmo no grupo, tinha uma vaga lá para Volkswagen, entendeu? Para outra empresa. Então, é assim que funciona. Você não tem experiência, você tem a oportunidade de fazer curso e se especializar. Tanto em Curitiba quanto em São José dos Pinhais. Então, essas duas cidades, elas se encontram muito, né? Elas são bem pertinho uma da outra, colada uma da outra. E elas se encontram em diversas qualidades que uma e a outra tem. E assim, de diversão também. Diversão, Curitiba tem esses parques, outros lugares, restaurantes. São José dos Pinhais também tem a área rural, tem o centro de São José, tem os parques também que oferece. Então, poucas diferenças assim em relação ao lazer, que tem um alto volume e um pouco volume, que é essa que é a diferença. Mas assim, eu quero deixar bem claro para vocês que eu não estou romantizando a vida em Curitiba, porque eu acredito que tudo na vida é bem suado, é você correndo atrás, é você se esforçando, é você se programando bem para vir para cá, é você ter um fundo de reserva, você fazer a sua programação, o seu planejamento, principalmente financeiro. Aqui muitas pessoas falam, tem muita gente vindo pra cá, não venha pra cá. Então, quer dizer, essas pessoas não tem que estar nem aí pra elas, porque com certeza elas estão tudo sem futuro. Porque quem tá querendo um futuro tá correndo atrás, tá mudando de cidade, procurando emprego, se qualificando. Tem muita gente que não faz porra nenhuma da vida, só tá perturbando, dando comentário negativo, né? E outra, quando você chega aqui... Quando você chega nas empresas, você vê que a maioria das pessoas são de fora. Principalmente chefia, vem lá do norte, vem de Santa Catarina, vem de outro estado, vem mesmo de Manaus, vem do Pará. Então aqui é uma diversificação tão grande de pessoas de diferentes estados que se torna normal. Mas tem algumas pessoas que já moram aqui que insistem em colocar a culpa em quem tá vindo pra cá. Se tem gente ruim em todo canto, se tem gente que não presta em todo canto, aqui, fora daqui, no Brasil todo, fora do Brasil, e querem generalizar. Tem muito desse comentário lá nessa minha rede social. Mas ainda bem que eu nem ligo, gente. E eu espero também que vocês nem liguem também, tá bom? Então é isso. Se vocês quiserem saber mais, perguntar mais, deixa aqui nos comentários. Eu vou fazer esse tipo de vídeo de pergunta e resposta sempre aqui no meu canal. Eu vou reunir tanto lá no meu TikTok quanto aqui no YouTube pra gente estar falando sobre isso, respondendo. Eu também tenho o meu guia completo. Lá eu falo mais sobre bairros, como escolher, como é a questão da educação, como é que você vai fazer para matrícula, emprego também. Tem alguns links para acesso, né, a alguns grupos. Também indico mais coisas assim que são fora parte daqui do canal, tá bom? É bem em conta, bem barato. E eu fiz realmente para aquelas pessoas que estão interessadas, né? Que às vezes você está assistindo o vídeo porque você caiu aqui nesse vídeo, mas esse guia completo é para as pessoas realmente interessadas. Também eu tenho minha consultoria online, que é uma ligação feita via WhatsApp, que a gente conversa durante 1 hora de tira dúvidas. Também tá tudo aqui na descrição do meu vídeo, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. Vejo vocês nos comentários e nas minhas redes sociais. Não esquece de deixar a tua pergunta, o teu comentário, alguma sugestão, tá bom? Te vejo no próximo vídeo.